Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, estamos começando mais um boletim, olhando o mercado em Chicago, olhando as negociações aqui no Brasil, principalmente para os negócios com a soja. Chicago tem mais um dia de alta e o primeiro vencimento, novembro, referência para as negociações do produtor americano, bateu nos US$ 9,50. Nosso convidado hoje é o Fernando Pimentel, da AgroSecurity. Está aqui o Fernando com a gente já. Bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação aqui no Notícias Agrícolas. Nos ajude a entender esse otimismo lá em Chicago, Fernando. Já é a segunda sessão com alta, né? Seguida, consecutiva aí. E são movimentos interessantes de preços, né, Fernando? Buscando novos patamares. E me parece que consolidando novos patamares de preços, Fernando. Boa tarde a todos, boa tarde, Alex. Bom, o mercado vem surpreendendo a gente, né? Há poucos dias atrás eu estava falando com você, acho que há 10 dias mais ou menos, a última conversa que tivemos, e a gente estava falando sobre a possibilidade de Chicago subir acima de US$ 9 por bushel. Naquela data, se eu não me engano, a gente estava ali no primeiro vencimento, alguma coisa em torno de 8,90 e pouco, alguma coisa no gênero. E você me perguntou a possibilidade de Chicago, né, subir fortemente. Eu falei, olha, mais 10 dias, 10, 15 dias, a safra americana passou. Então, as possibilidades aí de algum revés climático estão se exaurindo, estão reduzindo, né? Mas foi praticamente no dia seguinte, já começamos a ter alguns problemas de clima nos Estados Unidos, já estamos tendo revisões da qualidade das lavouras, né? Para baixo, e isso daí coincidindo com um forte ritmo de compra chinês, que a China está implementando, imprimindo um ritmo de compras que se aproxima do mais forte que houve, que foi em 2013, foi o ritmo mais acelerado de compras que a China teve. Então, nós estamos aí realmente sinalizando, possivelmente, que a China chegue a trabalhar na casa dos 40 milhões ou um pouco acima de toneladas compradas dos Estados Unidos. Se você olhar que o acordo foi construído em cima de uma previsão de 31, 32 de 2017, nós estamos falando de um valor 25% acima do ano de 2017, que é um ano de referência para esse acordo. Então, isso tudo indica, né, um suporte interessante para que os preços mudem um pouquinho de patamar. Então, na verdade, a questão da China, eu até já tinha colocado aqui que eu achava que a China ia manter um nível bom de compra dos Estados Unidos, sem dúvida. Isso não foi tão surpreendente. Até porque a soja americana está barata. As margens de esmagamento não estão ruins na China. E a China está reestruturando sua suinocultura. Isso foi anunciado, inclusive, há um ano e pouco atrás, quando a gente teve o surto da peste, que eles iriam rever todos os protocolos de controle sanitário e iam fazer um upgrade aí do sistema de produção de suínos deles. Eliminar um pouco daquele suíno de fundo de quintal, né, da criação familiar de baixa tecnologia. Isso até foi um tema de discussão aqui no Brasil, até que ponto os nossos frigoríficos deveriam investir fortemente em ampliação de suas estruturas, se eles já estavam antevendo que do lado de lá a China teria uma reação tecnológica também e começaria a controlar mais a questão sanitária e melhorar o nível de produtividade, enfim, material genético e uma série de práticas, né, baseadas aí na necessidade que a China tinha de conter determinadas doenças e melhorar o seu padrão produtivo. Então, a China já está nesse projeto em andamento. Então, a demanda volta a crescer para farelo enfim, milho também está crescendo a compra nos Estados Unidos. Então, o grande ponto é esse. Outro problema também, nós tivemos alguns dias atrás uma sequinha lá na região produtiva chinesa, né? Isso também estimula uma cobertura eventualmente preventiva. Então,
são vários fatores que levam a China a pôr o pé no acelerador. Já secou o estoque aqui, hoje não temos nem 3% da soja, já exportamos mais de 78 milhões de toneladas, né? Devemos chegar aí no máximo aí nos 80, talvez, podendo. Mas aí eu digo para vocês, talvez no que tiver de soja já em porto ou em trânsito, etc. e tal, podemos eventualmente até bater o recorde de 83 milhões de toneladas, que foi o melhor ano nosso. Então, mas tem muito pouca soja por aqui. De novo, o que falamos há poucos dias é verdade. Agora, daqui a pouco as esmagadoras têm que fechar as portas, não tem produto para esmagar. Se vai importar, existia até uma discussão agora aí relativa à questão de redução das tarifas de importação para arroz, soja e milho, que fora dos fornecedores do Mercosul, mas parece que a ministra já bateu o martelo de que não vai apoiar essa medida, porque como tem ainda produto, pelo menos no caso, dentro da normalidade, a soja já estaria acabando mesmo. É lógico que vai acabar um pouquinho mais cedo, né? Mas tá por aí. Mas milho, por exemplo, você estabelecer taxa de importação, enquanto ainda tem milho nos armazéns para comercializar, você estaria simplesmente penalizando a renda do produtor rural, né? Que tá tendo um ano de boa rentabilidade, né? E estabelecendo mecanismos de intervenção de mercado, que não é o DNA desse governo, né? Então, a gente vê que realmente, no momento que na hora que o produtor está ganhando dinheiro, você vai lá e libera para importar, você desestimula a atividade, desestimula investimento, desestimula expansão de área, desestimula aumento de tecnologia. Então, a Tereza Cristina, como grande conhecedora do setor, ela sabe dos efeitos reflexos. Às vezes, uma atitude imediatista gera reflexos de médio e longo prazo. Então, a atitude dela foi correta em tentar conter essa sinalização do secretário de Política Agrícola, César Halum, que colocou isso daí na mídia, talvez antes de falar com ela. Então, isso reverberou no mercado. Rapidamente os produtores reagiram em relação a esse posicionamento, até porque, se depois isso entra dentro do ambiente fiscal e aprovado, para reverter é mais complicado. Então, já rapidamente se mobilizaram para conter essa ideia que se foi colocada ali e tudo mais. É certo que nós vamos ter problemas inflacionários, é isso, mas nós somos um país do agronegócio exportadores e nós temos demanda e temos que atender, e o caminho para evitar qualquer problema é aumentar a área, aumentar a tecnologia, aumentar o investimento e produzir mais. Nós somos muito competitivos, nós não podemos começar agora a sofrer a mão invisível do Estado interferindo na nossa competitividade e por aí vai. Já vamos ter talvez problemas na reforma tributária, né? Existe aí toda uma preocupação de que o fato do agronegócio estar indo muito bem seja um fator que atraia a atenção dos tributaristas e dos legisladores, enfim. Então, dessa forma, eu acho que a gente tem que se preocupar mesmo em proteger o nosso segmento, porque quando você vê o pessoal aí tendo um resultado, as pessoas esquecem que nós já tivemos anos ruins, anos de quebra de safra, anos de doenças de planta, anos de preços ruins, e aí na hora que você está ganhando dinheiro, que o produtor está prosperando, aparece um monte de sócio, né? Uhum. Então é ruim. Então, nesse ponto, tudo bem, eu acho que se for importar a soja de países não membros do Mercosul, vai pagar taxação, vai continuar. Se o mercado interno estiver pagando prêmio que justifique isso, o esmagador vai comprar essa soja de fora,
ou vai conseguir reverter a exportação, ainda que tiver, para manter essa soja por aqui, porque ele vai ter que pagar um prêmio por isso, né? Muito bem. Bom, Fernando, você fez uma explanação completa aí dos cenários. Agora eu queria pegar alguns detalhes dessa sua fala. Primeiro, Hum. é, estamos consolidados num novo patamar de preço para a soja, na sua opinião? E mais do que isso, tem fôlego para novas altas? Rapaz, olha, eu vou falar, você lembra, aí já vai mais uns 2 meses atrás, quando alguém me perguntou se a soja podia chegar a 130 aí nas enquetes Sim, do verdade. É. seu programa. Eu falei assim, olha, eu acho que pode chegar em casos pontuais e tal, porque vai ter pouca soja e aí você pode espremer aí o mercado e pode chegar, mas eu não imaginei que a gente fosse chegar tão rapidamente. Hoje nós estamos com 136 e acima até lá no Rio Grande. Então, assim, esse mercado vem surpreendendo, né? Ele vem realmente demonstrando que que o mercado realmente está muito demandante. E do outro lado, Alexander, o que pode ajudar a consolidar tudo isso é o fato do produtor estar capitalizado. O produtor agora tem em mente outros preços, entendeu? Ele, por exemplo, já não gosta da ideia de vender o milho abaixo de R$ 50, base Campinas, agora está 60, 60 e uns quebrado. Então ele já começa a construir, mentalizar um patamar de preço, e quando aquilo dali passa daquele valor ou se aproxima dele, o produtor já põe o pé no freio e senta em cima do seu produto, né? Se isso é bom ou ruim, eu não sei, porque vai depender também muito de onde o dólar vai estar. Na minha visão, o dólar deve ficar por aí entre 5,20 e 5,50, ficando por aí. Esses são os novos preços. Esse é o novo patamar. Soja acima de 100, 110, milho acima de 55, 50, enfim, essa é a nova ordem. Também a gente tem que lembrar que os custos de produção também estão acompanhando, não é? A verdade é que nós vamos seguindo uma tendência, a receita do produtor sobe, puxada de certa forma pelo câmbio, e do lado de cá, os fornecedores de insumos também têm, e nas suas matrizes de custo, uma parte componente cambial, que aí é o fertilizante. Na hora que você trouxer o cloreto, nós temos aí 90% do cloreto de potássio importado, boa parte do nitrogenado, uma parte boa do fosfatado. Então, tudo isso aí vai realinhar a margem do produtor, né? Você sobe a soja para 130 e sobe o custo para R$ 3.000, 3.500, e a coisa vai galgando, e a margem do produtor vai ficando ali, 30%, 25%, tá boa, mas é aquela história. A partir dali, ele já começa a ter dificuldade também de vender abaixo de determinados valores, porque ele já entra no vermelho. Então, hoje nós também temos uma revisão de custo de produção significativa, tá? E isso joga o produtor realmente para um ponto de não retorno, né? Ele subiu sua produção, seu custo subiu, seu preço de venda tem que subir também. Muito bem. Bom, então a gente vamos analisar a oferta. A gente tem nos Estados Unidos um USDA falando de 120 que pode ser revisado, 120 milhões de toneladas. Um Profarma que falou de 118 já fazendo alguma correção em relação à tempestade lá, o problema climático que teve em Iowa. Em Louisiana também, né? Lá no É, sul teve problema, e, bom, e no meio oeste também, né? exatamente. Agora, tem uma seca já acontecendo e pegando algumas regiões também, alguns bolsões de produção lá nos Estados Unidos. O que é um número factível para você, Fernando, em termos de oferta americana? Olha, eu olharia, por exemplo, o próximo relatório USDA talvez traga 118, 117,5, já considerando esses impactos que você está colocando, né? Nós tivemos aí aquela questão do vendaval, principalmente ali pegando muito o milho, né? Muito acamamento de lavouras, né? Depois nós, né, tivemos a questão dessa seca. Ah,
Louisiana não chegou a afetar, porque pegou uma região ali que tem muito pouca soja e está relativamente distante da região de produção. Mas esses elementos que apareceram nos últimos 15 dias, sem dúvida, vão fazer um recálculo no próximo relatório USDA do início de setembro. Mas Que mesmo. você se lembra que acho que a minha última conversa com você foi logo depois do relatório de agosto, que você me perguntou, esse é o relatório mais importante? Eu falei, Aham, não, o relatório mais importante é é o de é o de setembro, agora. porque esse É. é o do fechamento, né? Uhum. Esse Agora, ô, realmente é o Fernando, que vai trazer. mesmo que venha com esse número na casa dos 117, ainda assim, quando a gente olha o relatório anterior do USDA, eles estavam prevendo 112. Não é um ganho, não continua sendo um ganho? Não seria negativo para o mercado que aguardava uma produção menor que isso? O número inicial era, mas foi antes bem antes do plantio, no início do ano, esse número, né? Se você considerar também que a demanda vem firme, é, o, eu acho que nós temos uma confluência de fatores que dá essa sustentação. Mas se você olhar historicamente, 9,40 não é um preço extraordinário. Isso não é um preço, né? De novo, por que a China está acelerando as compras? Por que a China está no ritmo mais acelerado desde 2013? Porque isso está barato. Uhum. E está considerando, inclusive, com essa quebrinha que está vindo aí agora, né? Que eu até chamo de quebrinha, né? 2, 3 milhões de toneladas no horizonte de 120, que seja até 5 milhões de toneladas, é uma quebra até relativamente normal, né? Então o mercado precifica tudo isso, mas não joga o preço num patamar historicamente alto, não é? Tá. A gente pegar uma linha do tempo do preço de soja dos últimos 10 anos, 9,40 não é um preço extraordinário. Nem é um É preço. que a gente costumou a ver preço de soja abaixo de 8 ou perto de $8, né? Num passado mais No passado recente. recente, exatamente. Mas se você puxar uma linha de 10 anos aí, talvez a gente esteja abaixo da média. Nós já É, tivemos 12,5, nós já tivemos, né, patamares bastante elevados aí, é, há 3 anos, 4 anos atrás. Então, assim, tanto que o produtor americano, Alexandre, está passando perrengue. Ou o produtor americano está com o bolso vazio e a calça furada. Né? Nós temos vários problemas de produtores insolventes nos Estados Unidos, porque é. esses preços não são tão remuneradores assim, não é? A posição do produtor brasileiro hoje é muito melhor que o americano em termos de sanidade financeira. Isso é quando eu falo de produtor de soja, milho e algodão, né? Eu diria que eles estão muito melhor que os americanos, né? Muito bem. Agora, É, vamos olhando lá. a demanda, Fernando, motivos para fazerem a China comprar, você já detalhou aí. Soja barata, recomposição do rebanho, principalmente o rebanho suíno, que vai atingir um novo patamar de tecnologia, e a necessidade de formar estoques lá, lá na China, né, para, enfim, para passar tempos difíceis, possíveis tempos difíceis. Isso tudo garante que a China vai continuar comprando agressivamente ou é só um retrato do momento? A China vai continuar comprando, ela continua crescendo e ela continua também operando muito no mercado regional dela ali. É, o que a gente já vem discutindo lá atrás, ela também tem alguns movimentos estratégicos, ela vem se aproximando da Rússia, da Ucrânia, para manter um nível de distribuição maior, reduzir seu risco de concentração. Com essa questão de aquecimento global, algumas regiões da Rússia que não eram agricultáveis passaram a ser. Então, a China realmente ela tem aí um movimento de aproximação com os russos nessa questão e os ucranianos também, de forma a tentar distribuir melhor os seus fornecedores. A China é um país que pensa estrategicamente,
tem pouca gente para decidir determinadas medidas, então eles são muito eficientes nessa questão, né? Isso que você está falando é importante. Eles vão continuar demandando, mas não necessariamente dos mesmos. É lógico que eles querem distribuir um pouco mais o risco deles, né? Então, como eles não têm a condição interna de aumentar demais a sua produção, eles buscam parceiros, né, em outras áreas, em outras regiões. Estão muito concentrados hoje no Brasil, sem dúvida, né? Também nos Estados Unidos, Argentina também vende para eles, mas a Argentina se concentrou bem mais em farelo, né? Então, o chinês não quer comprar farelo, o chinês quer comprar soja in natura. Então, de fato, eles vêm para cá. Inclusive, tudo indica que a nossa reforma tributária talvez penalize ainda mais o farelo nosso, mais do que a Lei Candir já fez, e praticamente nós vamos virar exportador de soja em grão. Mas é uma pena, né, a gente comprometer ainda mais a agregação de valor de esmagamento aqui no Brasil, mas aquilo que eu te falei, essa reforma tributária pode não nos favorecer tanto. E é uma pena, mas de qualquer forma, o Brasil é hoje o grande ponto de compra, né? Pensando aí no volume que está comprando, 80 milhões de toneladas, nos Estados Unidos 40, na Argentina, não sei, talvez 20, não, 20 não, acho que nem chega nisso. Então eu acho assim, nós somos o ponto focal deles. Do Brasil eles dependem muito, Né? né? E vão continuar demandando, então. Vão continuar demandando e vão demandar outras coisas também. Poxa, o que que nós estamos vendendo de carne, proteína animal também é uma enormidade. Então, Hum. eu acho assim, nós estamos realmente numa situação bastante privilegiada em relação ao mercado chinês. Boa. Agora, só para a gente concluir, Fernando, focando um pouquinho no Brasil. Foi muito pertinente a sua colocação, falando do posicionamento da Tereza Cristina. Hoje a gente acompanhou isso aqui no site também. Enfim, aparentemente foi uma discussão interna que acabou chegando para fora, né, divulgado pela imprensa, e acabou gerando um clima bastante tenso em relação a essa questão. No entanto, você colocou aí que se tiver que importar, com tarifa ou sem tarifa, vão importar. Você acha que vai ser preciso importar? No caso do milho, não, eu não acredito. Mas no caso da soja é possível. Mas é aquilo que eu te falei: se o mercado de rações, é, o mercado consumidor de farelo, assim precisar, eu tenho certeza que, bom, vão ter que pagar o preço da importação, vão ter que pagar o preço da internalização, né? Aí é questão de realmente de pagar o prêmio para isso, para trazer e reabastecer as unidades aqui do Brasil, é, e ter farelo de soja importada. Mas daí, nesse caso, é mais fácil do que trazer de fora, principalmente se tiver taxa, né? Se tiver a TEC. Talvez seja mais barato trazer o farelo de fora. Exatamente, isso que eu ia perguntar. Ou Exportação. cancelar produtos, né? Cancelar a Exportações. exportação. Sim, fazer um washout de exportação aí e redirecionar essa soja com um preço muito mais alto do que a exportação, né? Porque o exportador não faria o washout se não tiver um overprice para ele botar para dentro de volta, né? Então, porque ele com certeza no washout tem algum tipo de cláusula de multa. Às vezes o washout nessas grandes multinacionais ele pode fazer, ele não exporta e pega uma soja dos Estados De outra Unidos e leva. origem. Também pode. Às vezes o contrato permite essa flexibilização. Isso já aconteceu. Isso é até relativamente comum. Reposicionar o lote e joga para dentro, né? Uhum. E vai vender bem aqui no mercado interno, está pagando um belíssimo preço, Pois é. né? Pois é. E você sugeriu aí 3% de soja ainda na mão dos produtores. Essa soja vai Eu ter não preço diria, não diria diferenciado? nem que está na mão dos produtores, Ah, está aqui é? no mercado interno. Para Pode ser estar, negociado.
Exato, pode estar também nos estoques eventualmente de cerealistas de trading que tenha formado Hum. algum estoquezinho aí, Vai cooperativas valer e tal. ouro, então, essa soja. Oh, vai mesmo. Aí, 136. Quem ia imaginar isso aí, Alexandre? Pensa. Fernando, mas isso tá resvalando aí na soja da safra nova também? Ah, sim, aquilo que nós conversamos da última vez. Já estamos com a venda muito adiantada de 2021, né? E é ótimo, porque o produtor já está garantindo sua rentabilidade para o ano que vem. Do lado do exportador também, ele já está garantindo seu line-up já de março, abril, fevereiro, março, abril, já tem volumes grandes já trabalhados. Então, nós estamos, já tem gente falando em 22, 23, 21, 22, desculpa. Hum. Então, assim, é um negócio espetacular a revolução que a proteína vegetal brasileira, e particularmente a soja, tá gerando no campo, né? Na rentabilidade dos produtores, na evolução da qualidade da geração de empregos no campo e é animador, é muito. É pena que nosso setor está tendo um sucesso isolado em relação ao resto da sociedade, né? Mas pelo menos o nosso agro tá segurando a bandeira de novo da pauta de exportação, do PIB, porque o agro está segurando alguma parte do emprego, alguma parte da geração de receitas cambiais, de giro econômico, está atraindo os bancos, né? Nós vamos ter aí muitas alterações, modificações no modelo de financiamento da agricultura. A gente que lida com isso aqui nas empresas que eu administro, a gente tem visto o crescente interesse dos bancos por gestão de carteira de compra de carteiras de recebíveis de terceiros, de distribuidores de insumos, de cooperativas. Estamos vendo a profissionalização do crédito no campo, mais distribuidores profissionalizando suas equipes, botando automação de sistemas, cooperativas também correndo atrás de governança, porque agora o mercado de capitais deve crescer fortemente no financiamento da agricultura brasileira. Nós Chega de estamos depender vivendo do Estado, né? uma nova revolução. Porque o que acontece? Nós temos que crescer. Você vê, no momento que você não tem soja, que o milho tá sendo negociado a preços incríveis, você tem ainda a questão do arroz, essas culturas ainda que são necessárias, o feijão, etc., todos eles bem precificados, você estimula o crescimento de área, você estimula o aumento da produtividade, o aumento do uso de tecnologias novas, aumento de irrigação, e tudo isso tem custo, e tudo isso gera necessidade de recursos. Com a taxa Selic do jeito que está, passou a ser muito interessante trazer o financiador privado para dentro do jogo, né, com custos mais razoáveis, criar processos mais fluidos. Governança, nós estamos partindo aí para uma automação dos registros em cartório, uma automação dos registros pela Lei 13.986 na B3, na SERC, enfim, nas entidades registradoras. Então, nós vamos estar construindo um novo modelo de financiamento para dar suporte ao crescimento que nós temos aí na mão. Nós temos que crescer 2%, 3%, 1,5% a cada safra, né? Para cobrir uma demanda que tem lá fora. Nós não podemos perder espaço de mercado para a Ucrânia, para a Rússia, embora eles estejam lá muito mais perto da China, logisticamente falando. Nós temos que fazer frente aos nossos competidores, não podemos taxar a agricultura porque ela está ganhando dinheiro, nós não podemos matar a vaquinha e nem a galinha dos ovos de ouro, porque de fato é o segmento que funciona no país, resistiu à crise de 2008 do Lehman Brothers, resistiu à Covid e é o que está fazendo a roda girar. Nós não podemos prejudicar o que está funcionando bem, né? Mas então a leitura que eu tenho é essa: nós vamos ter que começar a buscar novas formas
para financiar a agricultura, para manter o crescimento da soja, manter o crescimento do milho, melhorar os níveis tecnológicos que já são altos, né? O algodão também é uma cultura importante para nós, então estamos aí. O nosso agro é muito forte dentro da porteira e ele é criativo fora também. Eu acho que nós temos aí uma oportunidade muito grande aí. Esse governo, de certa forma, está tirando algumas amarras, desregulamentando coisas importantes que já vinham sendo identificados pelo Banco Central e Ministério da Fazenda no governo Temer, e agora com a Tereza Cristina, isso daí tomou corpo e velocidade. E o Guedes também está fazendo uma dobradinha com a Tereza muito importante para que a gente consiga modernizar um modelo de financiamento nosso aqui. Legal. Muito bom, meu amigo Fernando Pimentel, muito obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez conosco aqui. Volte sempre, Fernando. Eu que agradeço, um bom fim de semana a todos.